a força da perseverança, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A caminhada da fé não é sempre fácil. Há momentos de luta, de dúvidas e de desafios que parecem intransponíveis. Jesus nunca nos prometeu um caminho sem dificuldades, mas Ele nos garantiu que a perseverança nos levaria à vitória. Muitos desistem no meio do caminho porque se cansam das batalhas ou não veem resultados imediatos. No entanto, aqueles que escolhem continuar, mesmo diante das dificuldades, experimentam o cumprimento das promessas de Deus. A perseverança é um ato de fé, um testemunho vivo de que confiamos no Senhor independentemente das circunstâncias. Se hoje você se sente desanimado ou cansado, lembre-se de que cada passo dado na direção certa, mesmo que pequeno, o aproxima do propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite de quarta-feira, dia 25 de março, cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aí para mais um estudo, mais uma meditação na palavra do Senhor. Estamos aí nós vamos falar das 7 igrejas, né, que foram reveladas, né, através de Jesus Cristo. Falamos da igreja de Éfeso. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. É um nome meio difícil de falar, né? Mas vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer dizer ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Quem vos fala é a tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. Nós possamos estar sensíveis e atentos à voz do Espírito Santo do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite, te agradecendo por mais um dia vencido, te agradecendo por esta rica oportunidade. Senhor, estamos aí estudando, meditando na palavra do Senhor, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a qual, Senhor, nós fazemos parte sim, não somos judeus, não estávamos lá, mas o Senhor é o mesmo Deus que continua falando ontem, hoje e eternamente. Fala conosco, Senhor, porque o Senhor não mudou, é o mesmo que adverteu aquelas igrejas, é o mesmo que nesta noite vem falar conosco. E que nós possamos ser sensíveis à tua voz. Visita cada vida, cada lar. Visita, meu Pai, cada família. Em nome de Jesus, cada igreja na terra. Visita, meu Pai, os hospitais. Senhor amado, Deus querido. Visita, Senhor, cada presídio. Que ali venham sair homens e mulheres do Senhor. Espírito Santo, continua cuidando da tua igreja na terra. Sabemos que os dias não estão fáceis, mas o Senhor é aquele que nos dá força, que nos conduz e nos mostra o caminho. Fala conosco, Espírito Santo. A tua igreja, neste momento, está pronta para ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos meditar na palavra. A carta do Apocalipse à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são
a sinagoga de Satanás, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, herdará a coroa da vida. É o que nós lemos nesta noite. A igreja de Esmirna, cujo nome e significado é amargo, e está relacionado à palavra mirra, e tem uma história rica e significativa devido às grandes dificuldades e perseguições que enfrentava. Os seus membros eram perseguidos provavelmente por sua recusa em ceder às exigências do mundo e dizer: César é o Senhor, é Senhor. Esmirna era um centro importante do culto imperial romano, e qualquer como Senhor era excluído das associações de profissionais, resultando em desemprego e pobreza. O termo usado para pobreza nesta passagem significa pobreza abjeta, que não possui absolutamente coisa alguma. E além disso, havia em Esmirna uma grande e próspera comunidade de judeus. Os judeus não precisavam aderir ao culto imperial, uma vez que sua religião era aceita por Roma, mas certamente não cooperavam com a fé cristã. Assim, os membros da igreja de Esmirna eram difamados, eram maltratados, tanto por judeus quanto por gentios. E, no entanto, esses cristãos eram ricos, viviam baseados em valores eternos, imutáveis, em riquezas que jamais poderiam perder. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o 8 e o 9 diz: pobres, mas enriquecendo a muitos. Na verdade, seu sofrimento por Cristo só aumentava essa riqueza. Eu quero te dizer nesta noite: você pode não ter nada na sua vida, mas a maior riqueza você tem: Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa maior riqueza. Ele é o nosso maior tesouro. As obras da igreja de Esmirna se caracterizava-se por uma fé inabalável e uma perseverança diante da perseguição. Eles permaneciam ali mesmo sendo perseguidos. Eles permaneciam fiéis a Cristo, não se deixando abater pelo sofrimento ou pelas ameaças, e como resultado receberam a promessa da vida eterna, de vitória e glória. Diferente das outras igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, a igreja de Esmirna não recebeu qualquer palavra de acusação. Embora não tivesse a aprovação de homens, certamente recebiam o louvor de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que nós não recebemos a aprovação de homens da terra, a nossa maior aprovação, ela virá do dono de todas as coisas. Os irmãos perdoem o barulho no fundo, que às vezes pode dar algum barulho, e aí às vezes atrapalha o que a gente está, meditando. Mas vamos continuar. E o Senhor lhes deu uma admoestação solene diante do sofrimento crescente, encorajando-os com a mensagem: não temas. Ele conhecia os planos de Satanás. Ele assegurou que ele sabia os planos do inimigo e estava inteiramente no controle da situação.
Alguns cristãos enfrentariam prisão e julgamento como traidores de Roma, mas sua tribulação duraria pouco. Na Bíblia, a expressão 10 dias significa por pouco tempo ou alguns dias, como está lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 55. Atos dos Apóstolos também fala, capítulo 25, versículo 6. Mas o mais importante era a fidelidade, permanecer leal a Cristo, apesar das ameaças daquele governo. E a coroa da vida era a coroa do vencedor, entregue nos jogos esportivos anuais. Esmirna participava com grande expressão nesses jogos, tornando essas promessas especialmente significativas para os cristãos de lá. O Senhor reiterou a promessa dada por Tiago no capítulo 1, versículo 12, e garantiu a seu povo que não havia motivo para medo, uma vez que creram no Senhor, creram nele, eram vencedores, vitoriosos na corrida da fé, como está em Hebreus 12, do 1 ao 3. E como vencedores, não precisavam temer coisa alguma. Mesmo martirizados ali, seriam levados à glória usando coroas. Estavam livres de uma vez por todas do julgamento terrível da segunda morte, do lago de fogo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, e 21, versículo 8. Aleluia! Louvado seja Deus. Paulo passou 3 anos em Éfeso, que é relativamente próximo de Esmirna, pregando e ensinando. Atos 19, 10 e o 20, 31. O que é provável que o evangelho tenha se espalhado para as cidades vizinhas, incluindo Esmirna. Hoje, Esmirna, agora chamada Izmir, uma cidade vibrante e moderna na Turquia, é predominante muçulmana, com várias mesquitas de sinagogas judaicas e algumas igrejas cristãs pertencentes aos gregos e armênios. No entanto, ao contrário de seu passado glorioso, a igreja cristã de Esmirna não é mais proeminente, tendo sido suprida pelo avanço do islamismo ao longo dos séculos. O apóstolo João, ainda aprisionado ali na ilha de Patmos, recebeu a revelação divina e escreveu essa segunda carta à igreja perseguida. Da mesma forma que Filadélfia, Esmirna também não recebeu nenhuma repreensão, apenas elogios pelas suas obras, o qual nos ensina importantes lições para perseverarmos firmes em Cristo, sabendo que a coroa da vida nos espera. E quais são estas lições? A primeira lição que nós podemos aprender com a igreja de Esmirna é que Jesus lembrou à igreja que ele é o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou à vida. E este conhecimento dava-lhes coragem necessária para enfrentar as perseguições, sabendo que Jesus, que estabeleceu a igreja, era também o juiz final. Mesmo diante da morte, os cristãos de Esmirna podiam confiar que suas vidas estavam seguras nas mãos de Cristo e que a morte não era o fim, mas um passo rumo à vitória eterna. Se este mundo fosse tudo o que existe, a perseguição e o sofrimento seria esmagadora e sem propósito. No entanto, a ressurreição de Jesus nos dá uma perspectiva de eterna vida, não aqui, mas a vida eterna. E temos a certeza de que a vida não termina aqui e agora, mas ela continua com Jesus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais perseguição. E essa certeza deve fortalecer nós, crentes, igreja na terra, a perseverarem sabendo que a vitória final está assegurada em Cristo, o nosso Salvador. Assim como a igreja de Esmirna enfrentou as dificuldades e as provações, nós também enfrentamos. Mas a nossa alegria, o nosso consolo
é saber que Jesus, aquele que é o primeiro, o último, aquele que morreu e ressuscitou e está no controle da minha vida e da tua vida. E nós temos que continuar crendo que a sua ressurreição nos dá esperança e coragem para continuarmos firmes na fé, sabendo que a nossa recompensa eterna está garantida. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Em Esmirna, a sinagoga judaica que perseguia os cristãos era na verdade uma sinagoga de Satanás. E esta expressão ela indica que embora os membros fossem judeus de nascimento, suas ações estavam alinhadas com os planos do inimigo, não com os planos de Deus. E o verdadeiro judeu, de acordo com a Escritura, não é definido em termos físicos ou raciais, mas espirituais. Como está escrito em Romanos capítulo 2, 17, do 17 ao 29. Paulo ele explica que ser judeu é mais sobre a condição do coração e a fé em Deus do que sobre a descendência biológica. Da mesma forma, qualquer grupo religioso, seja judeu, seja o gentio, que não conhece Jesus Cristo como Filho de Deus, está sem dúvida alguma agindo de modo contrário à vontade do Pai. E a igreja de Esmirna nos ensina a olhar além das aparências e das identificações superficiais. Precisamos discernir nesta noite, o Senhor diz para mim e para você, igreja na terra. Precisamos discernir espiritualmente e entender que a verdadeira batalha se dá no reino espiritual. Assim, a nossa resposta buscando em Deus a orientação para guerrear as nossas guerras. A terceira lição que nós aprendemos, o preço da consagração. Aprendemos com a igreja de Esmirna é que os cristãos consagrados sempre pagavam um preço em alguns lugares, e esse preço é mais alto do que em outros. A igreja de Esmirna enfrentou severa perseguição e sofrimento, mas manteve sua fidelidade em Cristo. Que nós também venhamos manter a fidelidade em Cristo, não importa o que acontecer. À medida que as pressões dos tempos finais aumentaram, as perseguições também se multiplicaram. E não é diferente nos dias de hoje. O povo de Deus precisa estar preparado. Nós precisamos, igreja na terra, estar preparado para enfrentar as diversidades. Como indicado lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 12 ao 19. Onde somos advertidos a não nos surpreender com as provações que vêm sobre nós, mas a nos alegrar por participarmos do sofrimento de Cristo. E quando a palavra diz, seja fiel até o fim, custe o que custar, igreja. Nós temos que ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte significa permanecer firme na fé. E não importa o custo. Em momentos de grande dificuldade e perseguição, a promessa de Jesus oferece esperança e encorajamento. A fidelidade em meio ao sofrimento que nós passamos. E é reconhecida e recompensada por Deus. Mostrando que a vida eterna está segura nas mãos de quem? Nas mãos de Cristo. Assim mesmo, quando enfrentamos tribulações severas, devemos lembrar que a nossa perseverança não é em vão. E que a coroa da vida é a garantia de que, apesar das lutas, a vitória final é nossa. E a vida eterna aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim. Aquele que permanece fiel até o fim herdará a coroa da vitória. Mas Paula Ferreira, você não sabe o que eu estou passando. E eu quero te perguntar nesta noite, você sabe o que eu estou passando? Todos nós que estamos na presença de Deus, não vou dizer na igreja, porque nós somos a igreja. Estamos passando por lutas severas, tribulações, guerras.
espirituais. A alma às vezes gritando, gemendo, pedindo socorro. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus é fiel. E que mesmo que a nossa carne, a nossa alma se entristeça, vamos ser fiel até o final. Porque a alegria da vitória é muito maior do que a tristeza que às vezes advém para a nossa vida. E o nosso consolo é saber que tudo vai passar. Você medite nesta palavra nesta noite. Medita no que o Senhor quer dizer à igreja na terra. Sabemos que todos nós estamos passando por lutas, tribulações, a qual achamos que não vamos suportar. Achamos que estamos na pobreza, mas nós temos riqueza, e a maior riqueza é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Se o Pai permitir, na sexta-feira, nós vamos estudar sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, e vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar o nosso coração. Amém? Que Ele tenha falado contigo nesta noite, em nome de Jesus. Um beijo grande, um abraço bem apertado e carinhoso desta irmã que ama muito vocês. Orem pela minha vida, eu oro pela vida de vocês. Sou carente das orações. Não saia sem curtir, sem compartilhar, sem deixar o teu amém. Ajuda o canal, assim o YouTube entende que foi uma palavra abençoada para aqueles que ouviram. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.